Bom dia, que alegria que estamos aqui nessa manhã, na presença do nosso Deus, na casa do Senhor. Que bom que você veio para que nós tenhamos comunhão uns com os outros. Que bom que você veio para ter comunhão com o próprio Deus. Esse dia está tão bonito, é um dia que o Senhor fez, é o dia que o Senhor criou especialmente para cada um de nós. Um dia para nós vivermos e nos alegrarmos. E nesse dia o Senhor nos saúda com a palavra onde Jesus diz: eu sou a luz do mundo. Quem me segue nunca andará na escuridão, mas terá a luz da vida. Jesus é a luz do mundo. Nós precisamos de luz. A luz do sol nos permite viver. Sem a luz do sol nós morreríamos. Porque nós precisamos dessa luz para a nossa vida, para o nosso corpo. As plantas precisam da luz do sol para fazerem sua fotossíntese, para a gente ter alimento. Luz é muito importante. Mas Jesus Cristo é a luz acima de toda luz, acima da luz do sol. Jesus Cristo quer ser a luz da nossa vida. Muita gente anda na escuridão, porque anda longe de Jesus Cristo. Muita gente não consegue enxergar que está perdida, afastada de Deus, porque não conhece a luz, não conhece o Senhor Jesus como aquele que ilumina a sua vida e mostra o caminho certo a se andar. Se você está aqui nessa manhã, é porque você quer encontrar essa luz, porque você quer encontrar o Senhor Jesus. E juntos nós podemos fazer isso. Jesus Cristo está presente em nosso meio com o seu Espírito Santo e Ele quer nos guiar, nos conduzir para o caminho certo, para o caminho da luz. Que nós possamos olhar para o Senhor Jesus e manter nossos olhos fixos nele, manter nossos olhos fixos naquele que é a luz do mundo. E nessa manhã nós celebramos esse culto no nome e na presença desse Deus. Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Que possamos receber a luz de Deus nessa manhã. Quando nós nos aproximamos dessa luz, nós começamos a enxergar coisas que antes nós não víamos. Quando nós nos aproximamos de Jesus, nós começamos a perceber quem nós somos. Começamos a perceber a realidade da nossa vida. Porque a luz de Jesus, ela ilumina a nossa vida. E nós vemos que nós vivemos nas trevas. Longe de Deus, nós vivemos na escuridão, no pecado. E o apóstolo Paulo diz que todos pecaram e carecem da glória de Deus. Todas as pessoas que passaram por esse planeta cometeram pecado. E carecem da glória de Deus, carecem dessa luz de Deus, carecem da transformação que Deus quer operar na nossa vida. Todos pecaram, isso significa eu pequei, você pecou, cada um de nós, cada um que está aqui pecou. E pecar é uma ofensa contra Deus. Pecar é fazer algo contra o nosso Deus. E viver em pecado significa viver longe, viver afastado de Deus. Nós carecemos da glória de Deus para sermos salvos. E eu quero convidar a nos colocarmos de pé para termos um momento de oração onde nós pedimos por essa glória de Deus, onde nós pedimos pelo perdão desse nosso Deus. Vamos orar. Deus eterno, nós pecamos, nós somos pecadores, e sem o teu agir, sem a tua glória na nossa vida, essa realidade permanece. Ó Deus, Jesus Cristo, que é a luz do mundo, Ele ilumina todas as áreas da nossa vida, e tudo aquilo que estava oculto vem à tona. Todo o nosso pecado aparece quando nós somos confrontados com a glória de Jesus.
com a luz que Jesus coloca na nossa vida. Ó Senhor, quanto mais nós nos aproximamos de Jesus, mais nós nos reconhecemos como pecadores indignos de perdão, indignos de salvação. Ó Senhor, quando nós vemos as maravilhas que Jesus opera e a sua santidade, nós precisamos cair de joelhos e dizer: afasta-te de mim, Senhor, porque eu sou pecador. Mas ainda assim, Jesus vem ao nosso encontro e se aproxima de nós. E ao se aproximar de nós, Ele quer transformar a nossa vida e nos fazer pessoas diferentes. Ó Deus, mostra-nos o nosso pecado e causa em nós um sentimento de culpa para que nós possamos nos arrepender do nosso pecado. E uma vez arrependidos, Senhor, que nós saibamos confessar a Ti. Por isso nós queremos confessar nessa manhã tudo aquilo que temos feito de errado. E a partir da confissão sincera do nosso coração, livra-nos de toda a culpa, Senhor. Livra-nos desse peso que recai sobre nossos ombros. Liberta-nos para que nós possamos viver como pessoas realmente livres, não dependentes de nada para chegar na Tua presença. Obrigado, Senhor, porque Tu escuta a nossa oração, Tu escuta a nossa confissão sincera. Obrigado que Tu quer transformar a nossa vida. Perdoa tudo aquilo, Senhor, que nós fazemos que ofende a Tua santidade, quer por palavras, pensamentos ou ações. E nos ensina a vivermos como pessoas da luz. Ensina-nos a sermos nós também luz do mundo, como Jesus nos ensinou a ser. Nós oramos em nome do Senhor Jesus. Amém. Paulo diz: pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Nós somos justificados gratuitamente. Isso significa que nós não precisamos fazer nada para receber a justificação de Deus. Nós só precisamos nos entregar a Ele e crer. Não precisamos fazer obras, não precisamos pagar o preço, não precisamos pagar penitências. Nós somos justificados gratuitamente pela graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Essa redenção quer chegar também a você. Essa redenção quer acolher também a tua vida. Que você possa viver sob a redenção do Senhor Jesus. E assim eu posso declarar o perdão dos pecados sobre a tua vida. Em nome de Jesus. Amém. E como pessoas perdoadas, nós podemos chegar na presença de Deus e louvar a Ele. Por isso vamos cantar Jesus em Tua Presença. Você pode ficar à vontade, se quer se assentar, se quer ficar de pé. Cantemos ao nosso Deus. Reunimos-nos aqui, contemplamos Tua face e rendemos-nos a Ti, pois um dia a Tua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração. Jesus em Tua presença, Jesus em Tua presença, reunimos-nos aqui, contemplamos Tua face e rendemos-nos, pois um dia a Tua morte trouxe vida a todos nós e nos deu
completo acesso ao coração. O véu que separava já não separa mais, e a luz que outrora apaga agora brilha e para sempre brilhará. Só pra te adorar e fazer teu nome grande e te dar o louvor que é devido. Estamos nós, Jesus, em tua presença. Jesus, em tu, reunimos-nos aqui, contemplamos tua face e rendemos, pois um dia a tua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao véu que separava já não separa mais, foi rasgado e a luz que outrora apagada só pra te adorar e fazer o teu nome grande e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui só pra te adorar mais uma vez, só pra te adorar e fazer teu nome grande e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui. Que o Senhor possa receber nossa oração, nosso louvor, nossa adoração, e que possamos agora cantar o próximo hino, e que isso seja realmente uma verdade nas nossas vidas, enquanto a gente, não só durante a gente canta, mas isso durante toda o louvor e a nossa vida que a gente rende diante de Deus. Somos o povo de Deus, somos um povo especial, chamados para anunciar as virtudes daquele que nos chamou a sua luz. Somos um povo de Deus, seu sangue nos redimiu e o seu Espírito deu para dar-nos poder e dele testemunhar, e levaremos sua glória a cada povo e nação, trazendo-lhes esperança e novas de salvação. E o seu amor nos impulsa e não podemos calar. Anunciaremos ao mundo o seu amor e verdade. Somos o povo de Deus, somos um povo especial, chamados para anunciar as
virtudes daquele que nos chamou a sua luz. Somos o povo de Deus, seu sangue nos redimiu e seu Espírito deu para dar-nos poder e dele testemunhar, e levaremos sua glória a cada povo e nação, trazendo-lhes esperança e novas de salvação. E seu amor nos impulsa e não podemos calar. Anunciaremos ao mundo o seu amor e verdade. Assim mesmo como nós estamos, vamos orar pela palavra que vamos ouvir nessa manhã. Deus eterno, obrigado que nós podemos chegar na Tua presença e louvar o Teu santo nome. Aquieta o nosso coração nesse momento e que a gente possa compreender aquilo que Tu tens preparado para a nossa vida. Ilumina-nos com Teu Santo Espírito e fala ao nosso coração. É o que pedimos em nome do Senhor Jesus. Amém. Você já teve um dia de trabalho em que você se dedicou, se esforçou para fazer bem as coisas que era para fazer, mas as coisas simplesmente não deram certo? Você já teve um dia que, apesar do seu esforço, do seu cansaço, você se sentiu completamente frustrado, desapontado com o que aconteceu? Um dia que você chegou ao fim e disse, não valeu a pena? Você já teve um dia assim? Os personagens da história bíblica de hoje, eles estavam numa situação dessas, numa situação de frustração, numa situação onde eles estavam desapontados com o que havia acontecido no seu trabalho. E a história bíblica de hoje se encontra em Lucas, capítulo 5, os versículos 1 até o 11. Eu convido quem tem a sua Bíblia a abrir, para que possamos ler juntos. Lucas 5, 1 a 11. Aconteceu que, ao apertá-lo a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré, e viu 2 barcos junto à praia do lago. Mas os pescadores, havendo desembarcado, lavavam as redes. Entrando em um dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia. E assentando-se, ensinava do barco as multidões. Quando acabou de falar, disse a Simão: Faze-te ao largo e lançai as vossas redes para pescar. Respondeu-lhe Simão: Mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sob a tua palavra lançarei as redes. Isto fazendo, apanharam grande quantidade de peixes, e rompiam-se-lhes as redes. Então fizeram sinais aos companheiros do outro barco, para que fossem ajudá-los. E foram e encheram ambos os barcos, a ponto de quase irem a pique. Vendo isto, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, retira-te de mim,
porque sou pecador. Pois à vista da pesca que fizeram, a admiração se apoderou dele e de todos os seus companheiros, bem como de Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram seus sócios. Disse Jesus a Simão: não temas, doravante serás pescador de homens. E arrastando eles os barcos sobre a praia, deixando tudo, o seguiram. Até aqui o texto bíblico. O texto começa com duas situações simultâneas. Duas coisas estão acontecendo ao mesmo tempo. De um lado, nós temos os pescadores que estão frustrados, lavando as suas redes, depois de muito tentar fazer o seu trabalho e falhar. E eu fico, lendo esse texto, eu fico tentando me colocar no lugar desses pescadores. Como será que eles deveriam estar se sentindo? Porque é certo que eles acordaram durante a noite, prepararam suas redes, prepararam seus barcos, navegaram até o centro do lago, aonde passaram a noite inteira jogando as suas redes e puxando elas vazias. Para nós, uma pesca frustrada não significa muita coisa. Nós podemos ir um dia pescar em algum lugar, não pegar absolutamente nada, até podemos nos frustrar com essa pesca, mas não significa muita coisa. Significa que não vai ter peixe. Mas para aqueles homens, para aqueles pescadores, pescar era o seu sustento e de sua família, que estava sendo posto em risco. Eles dependiam da pescaria e da venda dos seus peixes para ter o seu sustento, para ter o seu salário e para manter a sua família. Mas tudo deu errado. O dia amanheceu, a hora boa de pegar peixes passou e eles sabiam que não tinha mais jeito. Eles tinham que se conformar com o fracasso. Por isso, estavam lá lavando as redes, guardando tudo, ajeitando as coisas, para tentar sorte novamente no dia seguinte. Qual não deve ter sido o sentimento daqueles pescadores, depois de uma noite trabalhando para não conseguir absolutamente nada? Mas enquanto eles estavam ali lavando as suas redes, passa Jesus, seguido por uma grande multidão. A multidão o pressionava, não tinha mais espaço, não tinha mais para onde ir. Jesus estava na praia, contra o lago, e aquela multidão se colocava ao redor dele. As pessoas queriam ouvi-lo, mas a aglomeração e o ambiente não era favorável para isso. Então Jesus tem uma ideia genial. Jesus vê aqueles barcos e pensa: eu posso usar um desses barcos. Jesus então entra no barco de Pedro e pede a Pedro aquele barco emprestado, pede que Pedro afaste o barco da praia. E Jesus se coloca numa posição estratégica, onde todos conseguem o ver e o ouvir. E se a gente imagina a situação que se forma ali, a gente vai perceber que Jesus transforma um barquinho em um púlpito. E a beira da praia se transforma em um templo. Jesus anuncia o evangelho do reino de Deus sentado num barquinho, de forma simples, muito singela, muito humilde. Um barco de pesca se transforma
num local de anunciar o reino de Deus. E todas as pessoas conseguem o ver e o ouvir. E é genial o que Jesus faz, porque se a gente pensar em termos físicos, a água, o espelho da água reflete o som. Então Jesus está usando o seu entorno para permitir que todas as pessoas possam ouvi-lo melhor. Aquela multidão consegue compreender as palavras de Jesus, porque Jesus usa a água como uma forma de levar o som mais longe. É genial o que Jesus faz. E agora a multidão não está mais se apertando, mas consegue ouvir confortavelmente aquilo que Jesus quer falar. Conseguem ouvir a palavra de Deus. Jesus transforma a situação em um momento oportuno para pregar. Naquela manhã, onde os discípulos, ou melhor, ainda não discípulos, onde aqueles pescadores estavam tão frustrados, Jesus pôde se aproveitar da situação para anunciar o reino de Deus. Depois de ensinar, depois de pregar, Jesus despede a multidão e essa multidão vai embora. Jesus havia pedido aquele barquinho emprestado. E eu imagino que Jesus tenha sido educado ao pedir aquele barco. Mas agora, Jesus faz algo diferente. Depois de falar para a multidão a respeito do reino de Deus, Jesus se vira para Simão Pedro e dá uma ordem para ele. Jesus diz: vai para a parte mais funda desse lago e jogue as redes para pescar. Vá e jogue. Jesus não está pedindo. Jesus está mandando. Simão e seus sócios eram pescadores experientes. Desde bem jovens eles já eram pescadores. E muito provavelmente eram filhos de pescadores também. E sempre pescaram naquelas águas. Sempre pescaram no mar da Galileia, no lago de Genezaré. Eles conheciam aquele lago de ponta a ponta. Eles conheciam as correntes, eles conheciam o comportamento dos peixes, eles sabiam o melhor horário e o melhor jeito para pescar. Eles tinham o conhecimento técnico da pescaria. Eles eram pescadores competentes. E eles sabiam que o melhor horário para pescar já tinha passado. Agora não era mais hora de pescar. Além disso, eles estavam cansados. Como Pedro mesmo argumenta para Jesus, eles já haviam pescado a noite inteira e não tinham pegado nada. Não fazia sentido a ordem de Jesus. Não era algo que valia a pena fazer. Depois de pescar a noite inteira e não pegar nada, o que vai ser diferente agora, que já nem é mais hora de pescar? Eu lembro de uma expressão que eu ouvi muito quando eu era mais novo, não sei se ainda se fala isso, mas a expressão é querer ensinar o padre a rezar a missa. Uma pessoa que está querendo ensinar alguém que já sabe, né? Ela quer ensinar o padre a rezar a missa. Pedro argumenta assim com Jesus: olha, Jesus, você está querendo ensinar o padre a rezar a missa. Você, um carpinteiro, Jesus era carpinteiro, não era pescador, quer ensinar a mim, um pescador, como se deve pescar? O mar simplesmente não estava para peixe. Mas Pedro já conhecia Jesus. Já tinha uma história entre Pedro e Jesus anteriormente.
E algo surpreendente acontece. Mesmo com essa argumentação contrária, porque Pedro diz: olha, Senhor, não faz sentido o que tu está me pedindo. Não compensa. Mas, sob a tua palavra lançarei as redes. Eu vou fazer o que tu está me pedindo só porque é tu que está pedindo. Porque se fosse qualquer outro, eu não ia dar nem atenção. De jeito nenhum eu faria. É inconcebível. Mas porque é tu, eu vou fazer. Porque tu é o mestre. Então eu vou fazer. E daí acontece o milagre. Porque eles obedecem, porque eles lançam as redes, elas se enchem de peixes, a ponto de começarem a rasgar, a ponto de eles terem que chamar o outro barco vir ajudar, e os dois barcos se enchem a ponto de quase afundarem. Porque eles obedeceram a Jesus, eles viram uma pesca sem precedentes. Eles nunca tinham visto algo assim. Eles nunca tinham visto tanto peixe. Jesus faz um milagre. Não há dúvidas de que é um milagre. Até porque a hora de pescar já tinha passado. O que está acontecendo? Não faz sentido racional e lógico. É um milagre operado por Jesus. Tudo apontava contra aquela pescaria. Mas a fé e a obediência de Pedro resultam em uma pesca milagrosa. E daí a gente tem um momento na Bíblia onde Pedro cai em si. Pedro percebe a profundidade e a importância daquele momento. Pedro percebe quem é Jesus. Pedro, ao perceber quem é Jesus, percebe também quem ele é. Pedro cai em si. Não se trata apenas de boa sorte. Da mesma forma como esse homem que está diante de Pedro não é um homem comum. É algo extraordinário que está acontecendo. Pedro foi pescado por Jesus. Pedro foi fisgado por Jesus. Mas ele percebe que ele é um grande pecador. Consegue entender o que acontece aqui? A situação é tão grande, é tão maravilhosa, que o Pedro, ele diz: eu não mereço isso aqui. Eu não sou digno do que está acontecendo nesse momento. Jesus, sai de perto de mim, porque tu és santo, tu és poderoso, e eu sou um pecador. Tu não devia estar perto de mim. Pedro reconhece que ele não tem condições de estar próximo de Jesus, porque Jesus é o próprio Deus. E o Pedro reconhece quem ele é: um ser humano pecador, um ser humano falho. Existe uma distância intransponível entre quem Pedro é e quem Jesus é. Mas quando Pedro pede para que Jesus se afaste dele, Jesus faz exatamente o contrário. Jesus se aproxima mais ainda. Jesus vai ao encontro de Pedro e consola Pedro dizendo: não temas, não tenha medo. Pedro percebeu sua realidade como um grande pecador. Mas ao invés de ser condenado por Jesus por ser um grande pecador, ele é consolado por Jesus. Jesus o acolhe.
E não apenas o consola e o acolhe, mas dá uma tarefa sublime, uma tarefa extraordinária para Pedro. Pedro, a partir de agora, você é um pescador de homens. Aquele pecador que não quer nem que Jesus chegue perto dele, Jesus promove a pescador de homens. Pedro não tem capacidade de pescar homens. Ninguém tem capacidade de pescar homens. Ninguém consegue fazer isso. A menos que seja capacitado por Jesus. E aquelas pessoas que Jesus escolhe, Ele também capacita. Jesus não escolhe os capacitados. Ele capacita os escolhidos. O que Jesus está pedindo de Pedro é que ele deixe absolutamente tudo para trás. Abandone tudo para embarcar em uma nova missão. E essa missão vai mudar a vida de Pedro. Mas não apenas a de Pedro, vai mudar a vida de muito mais gente. Porque essa missão de Pedro vai mudar o curso da história da humanidade. A missão é pregar o Evangelho de Jesus Cristo. Anunciar as boas novas do reino de Deus e trazer pessoas a Cristo. Nós temos toda essa história da pesca maravilhosa, o fato de os discípulos não terem pego peixes, o fato de Jesus precisar usar aquele barco para ensinar, o fato de Pedro se reconhecer como pecador, tudo isso, todo esse acontecimento tem um único objetivo: chamar e transformar Pedro. Pedro se torna o líder dos discípulos. E mais tarde, Pedro se torna o líder da igreja de Jesus Cristo. Mas tudo começa aqui. Toda essa história de Pedro começa nesse episódio. Jesus usa essa pesca para moldar Pedro. Pedro precisava reconhecer o tamanho do seu pecado para se tornar um grande líder dos discípulos, como ele veio a ser. Tiago e João também se tornam discípulos, mas essa história aqui é a respeito de Pedro. E após esse evento, aqueles pescadores arrastam os seus barcos para a praia e deixam tudo para seguir Jesus. Alguém poderia pensar e dizer assim, mas que desperdício! Os barcos estavam cheios de peixes e eles vão abandonar tudo ali na praia, vão deixar tudo para trás. Mas, de repente, isso não importa mais. De uma hora para outra, o dinheiro, o lucro, o bem-estar terreno, tudo isso perdeu a importância. Tem algo mais importante acontecendo. Agora o foco está em outro lugar. O foco não está mais em pescar peixes. O foco está em pescar homens. Levar pessoas à salvação eterna. Coisa que o dinheiro não consegue fazer. Pedro não é mais pescador de peixes. Então aqueles peixes não importam mais. Pedro tem um novo trabalho, tem uma nova profissão. Mais tarde, quando Jesus morre, o que Pedro faz? Desiludido, ele volta a pescar. E Jesus vai lá e busca ele de novo, depois de ressurreto. Porque a partir desse momento, Pedro não é mais um pescador de peixes. Pedro é um pescador de homens. E o novo trabalho de Pedro tem consequências eternas.
Não é um trabalho passageiro. Não é um trabalho que tem consequências imediatistas. É um trabalho que tem consequências eternas. As pessoas que Pedro alcançar vão para a eternidade, vão ser salvas por Deus. E isso é maravilhoso. E esse Pedro, que se reconhece como um pecador, indigno de estar na presença de Jesus, e que é transformado em pescador de homens, mais tarde, Jesus vai colocar um cajado nas mãos de Pedro e vai transformar Pedro em um pastor de ovelhas. Ele vai dizer para Pedro: Pedro, pastoreia o meu rebanho. E Jesus faz isso e depois sobe aos céus e deixa a igreja dele nas mãos de Pedro e de outros seres humanos para serem pastores do rebanho. Jesus faz algo extraordinário na vida de Pedro. Essa história da pesca maravilhosa é uma história extraordinária. Que a gente possa aprender com ela. E que a gente possa se render às mãos desse Senhor e dizer: Senhor, me usa, eu sou pecador, eu sou indigno, mas me usa conforme o teu querer. Eu me rendo a ti. Eu quero ser usado pela tua vontade para alcançar pessoas, para pescar homens. Eu quero ser teu discípulo. E que você possa deixar tudo aquilo que atrapalha para trás e seguir ao Senhor Jesus. Que Deus possa te alcançar, assim como Ele também alcançou a Pedro. Baixa a tua cabeça. Vamos ter um momento de oração. Deus amado, te rendemos graças por tudo aquilo que tu fizeste na vida de Pedro. Obrigado, Senhor, por essa história. Obrigado que ela chegou até nós tanto tempo depois e que a gente pode aprender tanto com ela. Aprender a respeito do teu poder, da tua majestade. Também aprender a olhar para nós mesmos e reconhecermos que nós somos pecadores. E que mesmo que as coisas não deem certo, mesmo que tudo esteja frustrado na nossa vida, tu podes fazer um grande milagre. Mas que o milagre principal, o milagre mais importante, é a salvação. É o fato de que o nosso nome está escrito no livro da vida e que quando tu voltares, tu vai nos levar para a eternidade junto contigo, porque essa é a tua promessa. Obrigado, Senhor Jesus. Obrigado porque tu nos amas de forma incondicional, de forma tão grande, a ponto de dizer: não temas, quando nós nos reconhecemos como pecadores. Não temas. Tu não se afasta de nós, mas tu vem ao nosso encontro, nos restauras, nos fortalece e dá uma missão para cada um de nós. Que nós saibamos ouvir o teu chamado, ouvir a missão que tu tem para nós e que a gente possa cumprir essa missão com o teu auxílio. Em nome do Senhor Jesus é que nós oramos. Amém. Quero convidar o Kleber para vir à frente, que vai nos trazer os avisos deste culto. Bom dia a todos que estão aqui presentes, aqueles que acompanham pelo YouTube. Os avisos são os seguintes.
Hoje à noite teremos culto no Jardim Luciana a partir das 19h30. Lembramos que os cuidados para a prevenção do Covid-19, como o uso de máscara durante o culto, mantendo a distância de 1 metro entre pessoas de famílias diferentes e o uso do álcool gel continuam. Louvando ao Senhor, convidamos para participar deste grupo de orações no próximo sábado, dia 12 de fevereiro, às 8h30, na sala de reuniões, no prédio da Secretaria. Convidamos para que participe deste momento de intercessão e agradecimento, porque Deus é castelo forte e bom. O próximo culto aqui no Templo da Charlau será no dia 13 de fevereiro, às 8h30. Todos são convidados a participar presencialmente. Há uma grande diferença entre estar presente e assistir. O que nós experimentamos quando estamos reunidos como povo de Deus dentro do templo é diferente de assistir em casa. Entendemos que é uma alternativa para aquelas pessoas que estão doentes ou impossibilitadas de vir, mas nós queremos novamente incentivar para que a igreja esteja reunida. A mensagem de hoje é uma mensagem abençoada, uma mensagem de Deus revelada, transcrita na Bíblia e compartilhada pelo pastor Rafael. Jesus, ele, como dito, ele nos ama, ele nos trata com mansidão, com amor, mas também tem momentos que ele fala usando a autoridade que o Pai concedeu a ele. E uma dessas autoridades é: ide por todo mundo, pregando o Evangelho a todos. Nesse sentido, nós trazemos aqui a Missão Santos Dumont, onde precisamos de voluntários para auxiliar no louvor. Se você sabe tocar violão ou outro instrumento musical e se dispõe a usar esse dom e ajudar no louvor, procure o Tito ou a mim. E tem lugar para todos. Não tem idade mínima nem máxima. O que é preciso é disposição para servir com esse dom. Dispor do seu tempo para louvar, para conduzir o louvor a Deus. Só um parênteses, às vezes nem tocar instrumento, mas às vezes é só cantar, puxar o louvor. Às vezes se for cantar na voz, às vezes é importante ter uma pessoa que consiga puxar o louvor também, né, na voz, né? Obrigado, Tito. Ensino confirmatório. Aviso aos pais e padrinhos, estão abertas inscrições para jovens nascidos em 2010. Maiores informações com a secretaria de nossa comunidade. Nós temos um trabalho de louvor com as crianças e os pré-adolescentes aqui na comunidade, conduzido pelo professor Daniel Becker. Para quem não sabe, o professor Daniel Becker, ele é formado em musicoterapia e tem outras especializações na área. A oferta destinada de hoje é para esse ministério, esse trabalho de música da nossa comunidade para com as crianças. Tem a igrejinha para outras necessidades, mas nós trazemos essa questão do trabalho do professor Daniel Becker para incentivar e estimular as novas gerações. Há toda uma preparação necessária, há uma habilidade diferente para trabalhar com a criança, para incentivar ela, para estimular ela ao louvor. E todo esse trabalho o professor Daniel tem feito. A comunidade, a partir de alguns pais, tem contribuído um pouco. Algumas pessoas têm feito doações específicas para esse fim, mas a gente sabe que, apesar do professor Daniel também dedicar parte de alguns horários ensaiando e não cobrar, ele tem essa função como também em sua profissão. Então, aqueles que puderem sentirem no seu coração a vontade de contribuir específico para esse trabalho, é no cestinho. Na igrejinha é para outras atividades, outras despesas da nossa comunidade. Também gostaria de estar falando aqui somente das coisas de Deus.
somente das maravilhas que Deus tem feito para nós. Tá? Maravilhas como pessoas que têm se disposto a dedicar o seu tempo para fazer melhorias lá no Templo dos Santos Dumont, para restaurar a fachada, restaurar a estrutura metálica, fazer um banner novo, para trocar os vidros. Louvado a Deus por essas pessoas que se dedicaram e têm disposto a ofertar por essas melhorias. Assim como também por aquelas pessoas que estão trabalhando para a melhoria da sala lá no Jardim Luciana. Agora, eu também preciso compartilhar com vocês, porque pesa para nós a responsabilidade como presidente e presbitério. E o mês de janeiro foi um mês que nós tivemos uma contribuição baixíssima. Foi um pouquinho mais da metade do que nós precisamos para honrar com nossos compromissos. Isso nos acende um sinal de alerta e também um pedido de ajuda e compreensão para aqueles que puderem fazer a sua contribuição agora em fevereiro, já acertar, de repente, se não fez de janeiro. Nós temos compromissos, né, com a questão da folha de pagamento dos funcionários, a subsistência ministerial e tantas outras coisas que a gente muitas vezes não se dá conta. Não gostaria de estar falando aqui pedindo, mas eu não estou pedindo para mim, é pela comunidade. São esses os avisos. Obrigado. Obrigado, Kleber. Então, agora, durante a próxima música que vamos cantar, vamos, então, recolher as nossas ofertas, lembrando, então, que a oferta da cestinha é para esse trabalho de música na comunidade, e da igrejinha, então, é oferta para a própria comunidade. Que Deus abençoe dádivas e também doadores. Pedro, Pedro, lá da Galileia, Pedro, homem simples, pescador de alto mar. Pedro, 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 outra pescaria, de hoje em diante, Pedro, vou lhe ensinar. Lhe disse Jesus, Pedro, segue a mim, pois há muita gente que não sabe do amor. A salvação. Pedro, 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 lá da Galileia, Pedro, homem simples, pescador de alto mar. Pedro, 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 outra pescaria, de hoje em diante, Pedro, vou lhe ensinar. Disse Pedro sim, seguiu a Jesus, deixou suas redes e tomou a sua cruz. Lhes falou de Deus e do seu perdão, e de Jesus Cristo que lhe traz a salvação. Pedro, 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 lá da Galileia, Pedro, homem simples, pescador de alto mar. Pedro, 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 outra pescaria, de hoje em diante, Pedro, vou lhe ensinar. Vamos nós também falar de Jesus, convidar os homens e andar na sua luz. Como pescadores, vamos arriscar, redes mar adentro, o evangelho anunciar. Pedro, 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 lá da Galileia, Pedro, homem simples, pescador de alto mar. Pedro, 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 outra pescaria, de hoje em diante, Pedro, mais uma vez. Pedro, 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 homem simples, pescador de alto mar. Pedro, 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 outra pescaria, de
hoje em diante, Pedro, vou lhe ensinar. Eu gostaria de saber se nós temos alguém que nos visita nessa manhã, alguém que vem ao nosso culto pela primeira vez. Poderia se manifestar, levantar a mão? Não temos... ali sim. O nome de vocês, por favor? Iraci? E você? Pedro? Rogério? Sejam muito bem-vindos. Que Deus... o senhor também? Como? Sadi? Fris? Muito prazer. Que Deus abençoe muito vocês, sejam muito bem-vindos em nosso meio, que possam se sentir bem aqui conosco. Temos culto todos os domingos às 8h30 da manhã e as portas estão sempre abertas. Que bom que vocês estão aqui. Também pergunto se tem alguém que fez aniversário nessa semana que passou, aniversário de idade ou então de casamento. Alguém completou mais um ano? Dona Selena? Fez aniversário? Que dia que foi? Quinta-feira? Cadê? Cadê? Tô vendo. A Dona Selena, lá no fundo. Quinta-feira. Quinta-feira. Que alegria, que Deus lhe abençoe muito nesse novo ano de vida. Obrigado. Só para mim não ter vindo de graça aqui para trás. Mais alguém fez aniversário? Dia 1º? Parabéns, Alessandra, que Deus te abençoe muito. Que dia? Dia 1º. É que a gente quer que vocês participem também. Às vezes não sai a voz de vocês na transmissão. Esses dias o meu avô contou uma história, ele ficou 5 minutos falando, de quase não conseguiu ouvir. Deu uma tristeza. A gente gosta que a comunidade participe também. Mais alguém fez aniversário? Também, se não quiser falar no microfone, não precisa também, né, pessoal? Não quero constranger ninguém. Tá bom. Mais ninguém? Então, que Deus abençoe as aniversariantes dessa semana. Também queremos ter um momento de oração. E a Lourdes me comentou antes do culto começar que o seu irmão José Soares faleceu em decorrência da Covid. Então nós queremos orar por esse motivo também. Convido a comunidade a colocar-se de pé e vamos ter um momento de oração. Ó Deus amado, te rendemos graças por esta manhã, por este culto. Te rendemos graças que Tu és fiel e aquilo que Tu falas na Tua palavra, Tu também cumpres. Obrigado, Senhor, que Tu fizeste uma transformação tão grande na vida de Pedro e que Tu também queres transformar a nossa vida. Nós nos rendemos a Ti, ó Pai amado, na certeza de que nas Tuas mãos nós podemos cumprir a missão que Tu nos dás. Ó Deus, nós temos tanto para Te agradecer, Tu fez tantas coisas por nós e continuas fazendo e sabemos que Tu também farás coisas extraordinárias na nossa vida. Obrigado por Tua obra em nós, obrigado pela salvação, obrigado pelo Teu amor. Neste momento nós também pedimos por tantas situações de dor e sofrimento neste mundo, pela família do José Soares, que está enlutada por causa da sua partida, que Tu estejas consolando cada coração, a partir da esperança e da certeza da ressurreição e da vida eterna. Também as demais famílias enlutadas da comunidade, aquelas pessoas que nós lembramos, que estão enlutadas, Tu conheces, Senhor, que a Tua palavra possa ser consolo e esperança, que o Teu Santo Espírito
possa agir nos corações enlutados, atualizando e relembrando a palavra da ressurreição que nos traz esperança. Ó Deus, lembramos também das pessoas que estão doentes, das pessoas que estão com Covid nos hospitais. De novo vemos números grandes. Temos orado tanto, Senhor, pedindo que essa pandemia vá embora. Nós cremos que Tu tens o controle de todas as coisas nas Tuas mãos, Tu tens o controle da história. Tu sabes o que é melhor, mas nós pedimos, Senhor, livra-nos dessa pandemia, faz com que as coisas voltem ao normal. Também, Senhor, pelas pessoas idosas que sofrem com o isolamento, que sofrem com a solidão, tem misericórdia e dê bom ânimo, dê paciência, mas também coloque pessoas queridas para ir ao encontro, visitar e acolher e estar junto de quem está sozinho. Cuida da nossa comunidade, Senhor, cuida do Jardim Luciana, também do Santos Dumont, que a Tua igreja possa Te servir, Te adorar com alegria, possa louvar a Ti, mas também ser uma igreja que pesca homens e mulheres para serem salvos por Ti. Tudo mais, ó Deus, que está no nosso coração, nós rendemos aos Teus pés, orando a oração que Teu Filho Jesus nos ensinou. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o Teu nome. Venha o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Queremos cantar mais uma canção. Podemos ficar à vontade, quem quer se sentar, quem quer ficar em pé. Essa música é bem conhecida. Eu sei que você vai conseguir cantar comigo. Todo que Deus e te dá. Digno de glória e honra, levantemos nossas mãos para Teu nome exaltar. Digno de glória e honra, levantemos nossas mãos para Teu nome exaltar, porque grande és Tu, maravilhas fazes Tu, não há outro igual a Ti, não há outro igual a Ti. Digno de glória, digno de glória, só Tu, Senhor, e honra, levantemos nossas mãos para Teu nome exaltar. Digno de glória e honra, Senhor, levantamos nossa voz, nossas mãos para Teu nome exaltar, porque grande és Tu, maravilhas fazes Tu, e não há outro igual a Ti. Só Tu pode transformar as nossas vidas, não há outro igual a Ti, porque grande és Tu, e maravilhas fazes Tu, não há outro igual a Ti. Não há outro igual a Ti, Senhor.
Recebamos a bênção do nosso Deus. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante a sua face e te dê a paz. Assim nos abençoe o Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Vamos na paz e na graça do nosso Senhor. Tenham todos um abençoado domingo, uma boa semana e nos encontramos no próximo culto.